Nós vamos falar hoje e amanhã acerca da pregação expositiva. O texto básico é esse texto de 2 Timóteo capítulo 4, do versículo de número 1 a 5, quando o apóstolo Paulo diz: eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, não é? Como o texto ali diz, e pelo seu reino, prega a palavra, insta, exorta, ou quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se você observar, em todo esse texto, várias palavras relacionadas à pregação são utilizadas ali. Queriço, didaquê, didascalia e a própria evangelização. Várias palavras relacionadas ao ministério da pregação são utilizadas, e o apóstolo Paulo está exortando seu filho na fé, Timóteo, pastor de uma igreja, dizendo o que ele deveria fazer. Aqui está um ponto muito importante para mim e para você. A tarefa mais importante de um pastor é a pregação da palavra. O pastor não faz apenas isso. Na verdade, o pastor faz muito mais do que isso. O pastor visita, o pastor aconselha, o pastor discipula, o pastor leva o corpo do defunto para o cemitério para ser sepultado. Ele até dá banho no corpo do defunto, dependendo da situação. Eu já fiz isso, não é? Então você faz todas essas coisas. O pastor é aquele indivíduo que muitas vezes ele até vai lá, corre, leva o filho de um membro da igreja para o hospital porque ele correu, cortou a testa, e o pai está no trabalho e o pastor tem que levar para o hospital para dar ponto e tudo mais. Ele não faz apenas pregar, mas a pregação, ela é a tarefa, a função central do ministério pastoral. E aqui é uma coisa muito interessante. Nas igrejas reformadas na Europa, é muito comum você encontrar um púlpito num centro mais elevado, na parte de baixo uma mesa e de um lado de cá um batistério, uma pia batismal, uma pia, alguma coisa como aquele móvel ali, e em cima você tem uma pia. E isso é muito importante porque a própria teologia das igrejas reformadas na Europa alteraram a arquitetura da igreja, dizendo que os dois sacramentos têm que ser simbolizados, mas o centro é a exposição da palavra, é a pregação da palavra. Então, muitas vezes, quando as pessoas perguntavam o que caracteriza uma igreja protestante ela é caracterizada pela pregação fiel da Escritura Sagrada e a ministração dos sacramentos, da ceia e do batismo, ali. É muito comum você encontrar isso. Você vai encontrar isso na igreja de Calvino, em Saint-Pierre, em Genebra. Você vai encontrar isso na igreja de Zwinglio. Você vai encontrar isso em várias igrejas na Europa. É extremamente comum você observar isso. A função, o trabalho do pastor, então, essa função mais importante tem a ver com a função da pregação da palavra de Deus. Por que a pregação de fato é importante? Em primeiro lugar, por causa do próprio Deus. A Escritura Sagrada nos fala, nos revela esse Deus que ele se comunica. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, nos falou. Então, o Senhor Deus tomou a iniciativa de se revelar, e Deus fala aos nossos corações por meio da pregação da Escritura Sagrada. Quando as pessoas não têm a convicção de que Deus fala por meio da Escritura Sagrada, elas começam a inventar e a colocar várias outras coisas no culto e reduzir o tempo da pregação da palavra de Deus. A primeira razão pela qual ela é importante é justamente isso. Paulo, nesse texto de Romanos capítulo 10,
se você puder observar depois. Nós não teremos o tempo para ler todas essas passagens, mas eu espero que você acompanhe. Esse texto de Romanos, capítulo de número 10, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí o texto diz assim, que por meio dessa pregação, o próprio Cristo fala. Daí é que veio aquele artigo na Confissão Helvética que diz que a pregação é vox Dei, ela é a voz de Deus. Deus fala por meio da pregação da palavra de Deus. As pessoas ouvem, quando a pregação é fiel, as pessoas ouvem por meio da pregação a própria voz de Deus sendo exposta pela exposição das Escrituras Sagradas. Um outro texto que é muito interessante é esse de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, ante cujos olhos foi exposto Cristo crucificado. Você diz, está de brincadeira, Paulo. Você está vivendo anos depois da morte de Jesus, pelo menos 30 anos depois da morte de Jesus, que você começou o ministério. Você está falando com os Gálatas, que eles não são judeus, eles estão em uma outra região, e você está dizendo que Jesus foi exposto como crucificado diante dos olhos deles. Eles não estavam lá no Calvário. Como que eles podem ter visto Jesus ser exposto? Será que uma visão apareceu para eles? Não. Por meio da pregação. Por meio da pregação do Evangelho, Cristo foi exposto como crucificado ante os olhos daqueles Gálatas e eles foram convertidos. A pregação é a exposição da própria sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo. Quando você prega, você está expondo a sabedoria. Então, quando nós falamos sobre pregação, nós não estamos falando sobre um trabalho periférico do pastor. Nós não estamos falando sobre um hobby de alguém. Nós estamos falando sobre a tarefa mais importante de um pastor. A grande questão é, então, o que é uma boa pregação? Aqui eu faço uma diferença entre uma boa pregação e um bom sermão. Uma boa pregação, um bom sermão, digamos assim, é aquele sermão que você preparou e que ele atendeu todas as orientações que você recebeu lá no seminário. Ele tem uma boa introdução, ele teve boas divisões com o texto, as divisões foram divisões harmônicas, você o apresentou da maneira como diz, como manda o figurino, por assim dizer. Foi um bom sermão, mas não foi uma boa pregação. Uma boa pregação é mais do que um bom sermão. Um bom sermão é a técnica. Aqui está uma coisa muito interessante, porque muitas vezes você tem algumas pessoas, né, no seminário especialmente, você diz, esse camarada prepara cada sermão, rapaz, que coisa fantástica. Ou então, se você pegar um sermão de Charles Spurgeon, e você lê o sermão de Charles Spurgeon, você vai dizer o seguinte, não tem nada diferente aqui. Eu preparo um sermão melhor do que o Charles Spurgeon preparava. Mas você não prega melhor do que Charles Spurgeon pregava. Essa é a grande questão. Há uma diferença entre um bom sermão e uma boa pregação. Um bom sermão ele tem todas as estruturas, mas uma boa pregação é aquela que o Espírito Santo agiu. Atos capítulo de número 16 diz que o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, como lhe parecia um lugar de oração, e quando ele começou a pregar, o Espírito abriu o entendimento das pessoas, para que elas entendessem a mensagem do Evangelho. Eu conheci alguns membros da igreja de Martyn Lloyd-Jones. No meu mestrado eu fiz uma dissertação sobre Martyn Lloyd-Jones. E todas as pessoas que diziam que conheciam Martyn Lloyd-Jones, que tinham ouvido Martyn Lloyd-Jones, eu ficava muito interessado em conversar com essas pessoas. Recentemente eu conversei com um pastor que ele foi pupilo do Martyn Lloyd-Jones e do John Stott. Eu digo, misericórdia, uma bênção dessa faz a gente invejar e quase cair da graça, né? Se pudesse, não pode. Mas seria mais ou menos isso, né? Poxa vida, o camarada foi discípulo, pupilo de Martyn Lloyd-Jones, pupilo de John Stott, e interessante é que ele consegue imitar Martyn Lloyd-Jones e John Stott. É idêntico. E eu brincava com ele e dizia, por favor, prega um sermão para mim, como o Dr. Lloyd-Jones pregaria. Ele
imitava o Dr. Lloyd Jones de forma idêntica. Era como se eu estivesse ouvindo as fitas, cassetes ou os sermões em MP3 do Dr. Lloyd Jones. Quando eu conversei com essas pessoas que participaram da igreja do Dr. Lloyd Jones, elas me disseram o seguinte: olha, quando ele pregava, ele começava de maneira bem calma, conversando, expondo as Escrituras, e de repente nós tínhamos a sensação, a nítida sensação no auditório, que o Espírito Santo estava ali conosco e falava por meio dele. Era como um leão pregando a mensagem do Senhor Deus. O próprio Mark Lloyd Jones escreve naquele livro dele, Pregação e Pregadores, ele diz que algumas vezes ele preparava o seu sermão tão bem preparado, mas tão bem preparado, que ele saía da sua sala e ele ia para o púlpito e ele imaginava assim: hoje eu vou arrasar. E ele diz que quando terminava o sermão, ele voltava entristecido e dizia: hoje foi um arraso. Meu orgulho se colocou diante de mim. Ele diz: outras vezes eu preparava o meu sermão, mas eu orava ao Senhor e dizia: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, eu não consigo pregar essa mensagem. Ele diz que ele pregava de uma maneira tão ousada. Há uma diferença entre um bom sermão e uma boa pregação. Muitas vezes você e eu conseguimos preparar bons sermões, mas não boas pregações. Eu tenho um colega no ministério, Reverendo Hernandes, que ele diz que você nunca consegue repetir uma pregação. Você consegue repetir um sermão, mas você nunca consegue repetir uma pregação. Nunca é da mesma maneira, não é? Porque há essa diferença entre as duas coisas aqui. Ok, então, o que é uma boa pregação? Eu não estou interessado apenas no sermão, nós vamos trabalhar sobre como preparar um sermão, mas eu queria que antes de nós chegarmos lá, na parte técnica de como preparar um sermão, especialmente como preparar um sermão expositivo, eu gostaria que nós entendêssemos que antes disso, antes de aprender a técnica, nós temos que compreender que o que nós necessitamos de fato é essa intimidade com Deus, essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, senão toda a técnica ela não vai adiantar para muita coisa, tá bom? O que é uma boa pregação? E qual que é o processo de uma boa pregação? Primeiro eu preciso de fato dessa comunhão com o Santo Espírito de Deus. Uma vida de oração, uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim: quanto tempo você leva para preparar um sermão? Eu digo: depende, talvez eu consiga prepará-lo em uma semana. Quanto tempo você leva para preparar uma pregação? A vida toda. É uma vida toda de comunhão com o Senhor Deus, é uma vida toda de intimidade com o Espírito Santo de Deus, é uma vida toda de oração e de dependência ao Senhor Deus. Aqui é um ponto muito interessante, porque às vezes nós imaginamos que pelo fato de nós conseguirmos comunicar conceitos, nós estamos alimentando o povo, mas nós estamos alimentando o intelecto deles. Nós não estamos expondo a Escritura Sagrada para transformar o coração deles. Então a primeira coisa, pregadores, antes de entrarmos na técnica, lembre que sem essa vida da intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu e você não conseguiremos obter uma boa pregação. Depois nós necessitamos aprender a trabalhar o texto bíblico. Precisamos aprender a discernir as Escrituras, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Nós precisamos aprender a dividir as Escrituras corretamente. Nós precisamos trabalhar o texto bíblico. Deus deu a sua palavra em um contexto literário. Deus deu a sua palavra em um formato literário, formato de texto. Por isso nós precisamos aprender a interpretar o texto. É claro que esse texto ainda traz algumas dificuldades para nós. Tem texto que é narrativa, contando uma história. Tem texto que é poesia. Tem texto que é legislação, é lei, é norma. Tem outros textos que eles são princípios de vida, provérbios, por exemplo.
Tem outros textos que eles são profecias, e assim por diante. Tem texto que é evangelho, e evangelho não é uma biografia. Evangelho é no formato de um próprio sermão. Então, eu preciso aprender a trabalhar o texto, e eu preciso aprender a extrair do texto qual que é o seu ensinamento principal, qual que é a sua doutrina principal, ou qual é a sua ideia principal. Essas três coisas são sinônimos. A sua doutrina principal, a sua ideia principal, ou o seu assunto dominante. Eu tenho que aprender o que esse texto está dizendo. Qual que é o principal ponto desse texto? Para depois eu ter um sermão. Ok, deixa eu caminhar mais um pouquinho com vocês, antes de chegarmos na técnica. Depois nós vamos trabalhar técnica. Antes de chegarmos na técnica, eu tenho que compreender que quando eu estou pregando, quando você está pregando, existe aquilo que nós chamamos de um processo de persuasão. Nós queremos persuadir pessoas. Nós estamos apresentando uma mensagem, um evangelho, e nós queremos que essas pessoas acreditem nessa mensagem. Então nós estamos desejando persuadir essas pessoas. No processo da persuasão, nós temos a maneira como o Espírito Santo age e a maneira como o meu ouvinte me escuta. Como o meu ouvinte reage. Como que o Espírito Santo age na minha vida? Primeiro, ele age me dando o texto da Escritura Sagrada. Então eu tenho um texto para pregar um sermão, correto? Esse texto, ele vai impactar o meu ethos, a minha ética, o meu comportamento. Esse texto vai falar a minha vida, esse texto vai transformar algo da minha vida. Esse texto vai transformar o meu coração. Porque se o texto da Escritura Sagrada não transformar o coração do pregador, se o Espírito Santo, por meio dessa palavra de Deus, não mudar o coração do pregador, mais tarde vocês vão observar como que o ouvinte vai ver isso. Então, em primeiro lugar, esse texto fala ao meu coração, chama a minha atenção, corrige os meus erros, toca e transforma a minha vida. Aqui é uma coisa muito interessante. Talvez a pior desgraça que poderia acontecer é um pregador incrédulo. Um pregador não crente. Um pregador que não foi transformado pela palavra de Deus. Essa é uma das maiores maldições sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém que assume o púlpito e que nem crente é. E não duvidem. Isso existe. Isso existe. A primeira coisa, como o Espírito Santo age na vida de um pregador, primeiro transformando a vida dele. Depois, dando a ele paixão, pathos, aquele entusiasmo, aquilo que queima o seu coração, aquilo quando ele diz assim, eu tenho que falar disso, eu tenho que pregar esse sermão hoje. Eu preciso comunicar essa mensagem. Eu não sei se você já teve, provavelmente você já teve aquela abençoada experiência, aquele abençoado momento no qual você está ávido para pregar. Você está desejoso de que chegue a hora. Mas está jogando o Palmeiras às 4 horas. Que Palmeiras, meu amigo, eu quero pregar esse sermão. Mas são 8 horas da manhã ainda e o culto só começa às 11, mas eu já vou para lá porque esse eu quero pregar. Queima o meu coração de vontade de pregar esse texto. Algumas vezes eu estou terminando a preparação do sermão no sábado pela manhã e meio ajeitando algumas coisas na casa, assim, fazendo comida para o dia seguinte, preparando algumas coisas. Eu chego para ela e digo, minha filha, você não imagina como que esse texto é rico. Eu não vou ter tempo de pregar tudo que esse texto tem. Esse negócio é bom demais da conta. E eu fico muito mais empolgado. E você corre para o púlpito.
Já teve algumas vezes que eu acordava 5 horas da manhã, eu corria para a igreja, eu abria aquela igreja, eu saía assim nos bancos, orando pelos bancos. Senhor Deus, eu sei que ele vai sentar aqui, mas que ele entenda esse texto hoje. Esse texto é fantástico, Deus, abençoa isso. Corria para casa, depois terminava, eu tomava café, arrumava, voltava, culto na nossa igreja pela manhã. Voltava 11 horas da manhã, e eu chegava, quando a pessoa me passava a palavra, geralmente é outra pessoa que faz a liturgia, quando ela me passava a palavra, eu estava quase que não aguentando, eu não aguento quando eu quero pregar e o indivíduo fica enchendo linguiça na liturgia. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que me controlar para não dar um tabefe na orelha dessa pessoa. É verdade. Quando o camarada começa, porque hoje, esse dia alegre, nós estamos aqui, eu digo, vai logo direto ao ponto, meu filho, tem pregação. E aí, quando você passa, às vezes, para o pessoal do cântico, ele diz, meus irmãos, esse cântico aqui de cala a boca, você tem que cantar, quem tem que pregar aqui sou eu. Quem quer pago para pregar sou eu. Você é para dirigir os cânticos, não vem fazer comentários empacantes que você está atrapalhando. A vontade que tem é o seguinte, resume essa baboseira toda, deixa eu entregar a palavra de Deus. Eu sei que não é baboseira, eu entendo que não é baboseira. Eu entendo que a liturgia é momento de adoração, você está conduzindo o povo na adoração. Mas o que eu estou tentando comunicar para você é que o entusiasmo e o desejo de pregar é tão grande que muitas vezes é aquele impulso de dizer que chegue logo a hora. Eu não aguento naquele momento de esperar de ir para o púlpito e poder pregar essa mensagem. Então, esse é o ponto. Tá? Depois, você tem o logos. Aqui é a palavra, aqui é quando você entrega. Que é o momento que você pregou, você expôs, você entregou, tal. Pois bem, isso é como o Espírito Santo age na sua vida. Ele usa esses 3 recursos para trabalhar em você. E ele vai usar esses 3 recursos para persuadir a pessoa que te escuta. A pessoa que te escuta, ela não vai ter primeiro o contato com a Bíblia, ela tem primeiro o contato com a sua mensagem. Ela ouviu a sua mensagem primeiro. Depois que ela ouviu a sua mensagem, ela quer analisar a sua convicção, a sua paixão. Teve a Haddon Robinson, naquele livro Pregação Bíblica, ele diz assim que pregadores sem convicção geram ateísmo na igreja. Vocês já devem ter ouvido no YouTube tal, o Hernandes dizendo assim, como é que é? Paixão no púlpito, fogo no púlpito, incendeia a igreja, mais ou menos isso. É porque as pessoas querem ver se o pregador tem convicção daquilo que ele está falando. Mas se o pregador fica naquela de, não, talvez sabe, se ficar mais ou menos como esses candidatos que a gente tem visto política, de faz um plebiscito para saber se aqui é certo, se não é e tal, não vai dar certo. Fala com convicção. O ouvinte quer saber se você tem convicção daquilo que você está falando. Convicção, deixa eu só alertar uma coisinha para os meus colegas pregadores. Convicção não é a mesma coisa do que ira. Tem muito pregador nervoso, irado no púlpito, e isso não é sinônimo de convicção, isso é mau testemunho que você está dando. Correto? Então lembra disso. É que nós, pastores, temos uma mania de justificar a nossa ira teologicamente. A gente fica irado e quer justificar ainda esse negócio. É pecado, irmão. Irai-vos e não pequeis. É pronto, está aí. Mas o ouvinte ouve primeiro a nossa mensagem, depois ele checa a nossa convicção e por último ele quer ver se nós realmente vivemos daquele jeito. Essas 3 coisas fazem parte. Se você de fato leva a sério aquilo que você pregou. Porque quando ele percebe que você pregou, mas quando você desceu do púlpito você é outra pessoa, você é outra criatura, logo a sua pregação cairá em descrédito. E vários pastores, eu já ouvi membros de igreja dizendo, no púlpito ele é um santo. Se a gente pudesse mantê-lo lá a semana toda, seria fantástico. O problema é que ele tem que descer de lá. Ele prega muito bem, mas quando ele desce, ele briga com todo mundo e tal, ele não aplica na vida dele aquilo que ele prega. Isso é triste. Porque você atrapalhou justamente esse processo de persuasão. Vamos trabalhar então na pregação expositiva. Agora vamos para a técnica, correto? Vamos caminhar um pouquinho
dentro da técnica aqui. Tendo feito essas considerações introdutórias, vamos mais para a técnica. O que é a pregação expositiva? Vocês têm uma definição aqui, mas antes de mais nada, eu digo para vocês que a pregação expositiva é aquela que o texto controla o seu sermão. Pregação expositiva é aquela pregação que ela é controlada pelo texto bíblico. Você explica o texto e você aplica o texto. Muitas vezes as pessoas perguntam, quantas divisões devem ter o sermão? Bom, John Stott dizia que tem que ter 3, porque John Stott era trinitário. Mas não é bem assim. Quantas divisões devem ter o sermão? Tantas quanto o texto oferece. Como que eu vou preparar a introdução do meu sermão? A partir do texto bíblico. Como que eu concluo o meu sermão? A partir do texto bíblico. O texto governa toda a pregação. A pregação expositiva, ela é serva das Escrituras Sagradas. É diferente da pregação textual. Na pregação tópica, digamos assim, a pregação tópica é aquela que o indivíduo escolheu um assunto, desenvolveu um tema e depois ele vai para a Escritura Sagrada procurar algum texto que corresponda àquilo que ele quer falar. Eu me lembro de um colega do seminário, primeiro ano de seminário, lá em Goiânia, e eu estava estudando à tarde, e esse colega pegou um ônibus, ele tinha marcado de estudar comigo, e ele chegou um pouco atrasado. Quando ele chegou, ele correndo para mim, diz, Valdeci, preparei o melhor sermão que eu já preguei na minha vida. Eu vim agora no ônibus meditando, e eu preparei um dos melhores sermões. Eu digo, que legal. Ele diz, me ajuda a achar um texto para ele. Eu digo, então não foi um bom sermão. Porque, na verdade, ele havia tido boas ideias na mente dele. Tem alguns pregadores assim. Eles pegam e eles colocam boas ideias e depois eles vão procurar algum texto bíblico. Eu digo que isso é aquela pregação na qual você usa o texto como nariz de palhaço. Nariz de palhaço, ele cabe em qualquer lugar. É mais ou menos aquela história do indivíduo que disse assim, rapaz, o meu pastor, ele é fantástico, ele pregou 10 sermões do mesmo texto. O outro diz, mais fantástico é o meu, que ele prega, como é que é? Ele prega o mesmo sermão em vários textos diferentes, né? Então, assim, só tem uma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. A diferença, o sermão tópico é aquele sermão que muitas vezes a igreja sai admirada com a capacidade de articulação do pregador. O sermão expositivo, a pessoa sai admirada com a palavra de Deus, com o texto da Escritura. Ela sai admirada, quando ela termina, ela diz, que Deus grandioso é esse, que texto rico. Eu não imaginava que ele fosse tão profundo assim. No sermão tópico, não. A pessoa sai admirada. Nossa, mas esse pastor tem uma habilidade de falar, ele tem uma habilidade de pegar uma ideia, misturar com aquela outra ideia, pegar aquele assunto, misturar com esse outro aqui, e assim por diante. Eu tenho um colega, Derek Thomas, nos Estados Unidos, que ele diz assim, sermão tópico é aquele que você prega uma vez na sua vida, e passa o resto da vida se arrependendo porque você pregou. Porque ele não foi a exposição da Escritura Sagrada. Pastor, mas é aquele sermão assim textual, que o indivíduo pega um texto bem pequeno, um versículo, 2 versículos, e ele explora, ele prega isso. Spurgeon fazia isso. Esse era o estilo de Spurgeon. Ele expunha a Escritura Sagrada. Aquilo era pregação expositiva. Pregação expositiva não é um texto longo. Não significa só isso. Pregação expositiva é você explicar o que o texto está dizendo e você aplicar o que o texto está dizendo. Então, se você observar, veja bem, qual que é o propósito da pregação expositiva? Em primeiro lugar, expor a palavra de Deus ao povo. Você traz a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês em que consiste expor a Escritura Sagrada para o povo. E, em segundo lugar, expor as pessoas ao privilégio de se alimentarem da palavra de Deus. Então você tem uma dupla exposição aqui. Primeiro você expõe as Escrituras. A partir de amanhã eu vou pedir para eles botar esse púlpito para lá, porque eu tenho morrer de medo de cair aqui, e esse bendito não me deixa mexer mais aqui. Eu acho que aquele outro lá será melhor para nós amanhã. Mas
Aqui você tem uma ideia. Você prega a Escritura Sagrada, acho que dá para fazer amanhã, pastor, pode ficar tranquilo. Não, tranquilo, não, eu sou muito enjoado, mas amanhã a gente faz isso, tá? Deixa mais ou menos assim, pronto, daqui desse cantinho aqui, eu não caio, dá para eu ver a minha Bíblia aqui. Mas a primeira coisa que você faz é, você abre a Escritura e você precisa ser capaz de dizer assim, assim diz o Senhor, e você expõe a Escritura Sagrada para o povo. Ao mesmo tempo que você está expondo a Escritura Sagrada para o povo, você está expondo o povo ao privilégio de poder se alimentar da palavra de Deus. Qual que é a essência da pregação expositiva? Aqui está. O que significa expor? Aqui está. Duas coisas. Significa você explicar e você aplicar o texto da Escritura Sagrada. Então, se você observar, o sermão expositivo, ele vai ter essa dupla característica. O pregador, ele irá explicar a Escritura Sagrada. Ele pega um texto bíblico, ele pega um texto da Escritura Sagrada, ele vai escolher esse texto, nós vamos depois trabalhar até mesmo no processo da escolha desse texto. Ele explica esse texto aos irmãos e depois ele vai dizer o que isso tem a ver com a nossa vida. Como que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava pregando em Cuiabá, era aniversário de uma igreja lá, e eu expus o texto de Levítico capítulo 16. Você sabe o que diz Levítico capítulo 16? Não, né? Vocês não leem o livro de Levítico mesmo, mas tudo bem. É o livro menos lido pelos crentes. Mas Levítico capítulo 16 fala sobre o dia da expiação. Deus disse para Moisés falar para Arão que a partir daquele momento os sacerdotes não entrariam mais o tempo inteiro na casa de Deus, porque os filhos de Arão entraram, levaram fogo estranho e foram mortos. Então Deus diz, o sumo sacerdote iria entrar uma vez só, ele iria fazer expiação pelo povo e depois ele haveria de pegar um outro bode, que era o bode emissário, e ele levaria aquele bode para um lugar deserto. Aquele texto é riquíssimo. Eu não teria tempo de explicar todo o texto agora para vocês, para nós, porque por causa da prova, mas tem algumas coisas fantásticas naquele texto. Primeiro, dá para eu trabalhar com eles dizendo, olha, deixa eu mostrar para vocês qual que é o contexto. Se a sua Bíblia estiver aberta aí, abre Levítico 16. Abra aí, só para você ver. Levítico 16. Versículo de número 1 e versículo 2 fala do contexto em que foi dado esse mandamento para o dia da expiação. O contexto era esse, no dia em que morreram, logo depois que morreram os filhos de Arão. Então Deus estava dizendo para eles o seguinte, a partir de hoje, vocês não entrarão na minha presença todo o tempo, mas vocês só entrarão na minha presença uma vez por ano, por meio de um mediador, que é o sumo sacerdote de vocês. Depois, Deus diz para Arão qual que era o procedimento, o que Arão deveria fazer. Ele pegaria um novilho, está aí o texto, ele escolheria um novilho, ele escolheria 2 bodes e um cordeiro. Esses eram os animais do sacrifício. Depois Deus diz para Arão como que Arão deveria se vestir. Veste simples, uma túnica de linho, roupa de linho, uma mitra de linho na sua cabeça, um cinto de linho, roupa de escravo, roupa de servo, ali. E ali eu preciso agora explicar para a igreja, por que que nesse momento Deus não está dizendo para Arão vestir aquela roupa suntuosa lá de Êxodo, que tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, uma lâmina de ouro na mitra escrito santidade ao Senhor, aquela túnica que era da cor vermelha, azul e branca, vermelho, carmesim, cor real, azul, cor do céu, branco da pureza. Por que que agora não tem
toda aquela suntuosidade que falava que a veste do sacerdote tinha lá em Êxodo, agora em Levítico simplesmente diz essa roupa simples. Porque quando o sumo sacerdote comparece, quando ele representa Deus diante do povo, ele vai com roupas reais, roupas de majestade. Quando ele representa o povo diante de Deus, ele vai com veste de servo, veste de escravo. Opa, eu estou explicando agora para o povo. Aí no versículo de número 11, em diante, eu acho que é versículo de número 11, diz o que ele tinha que fazer. Primeiro o sumo sacerdote tinha que matar o novilho pelo seu próprio pecado, correto? Mas por que novilho? Por que não podia matar um bode? Por que não podia ser um cordeirinho? Por que tinha que ser um novilho? Vocês se lembram qual que foi um dos pecados mais destacados do sumo sacerdote Arão? Fazer um bezerro de ouro. Out. Agora você vai trazer um novilho pelo seu próprio pecado, para lembrar que você não está aqui por esforço próprio, você é um pecador. E você vai se lembrar daquele momento em que, de fato, você pecou de uma maneira mais escandalosa no povo de Deus. E ainda assim você está aqui. Out. Isso é difícil para ele, né? Depois você pega e vai lançar sorte sobre os bodes. E um dos bodes você põe a tua mão, confessa o pecado do povo, corta, tira o sangue dele, vai levar lá e derrama sobre o propiciatório. O outro bode você impõe as mãos, confessa e ele vai levar o pecado do povo. E você explica todo esse ritual. Explicação. O que isso significa? Agora vem a aplicação. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, o nosso pecado é tanto uma impureza que precisa ser purificada, o primeiro bode, quanto um fardo que precisa ser levado, o segundo bode. O pecado, ele tem essa dupla característica. Ele é uma impureza que nos contamina, que nos leva à morte, e nós precisamos da purificação. Por isso, o sangue do primeiro bode foi derramado para purificação. O versículo 16 está dizendo isso, para purificar o povo. Mas o pecado também é um fardo que nos achata, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa energia, e ele precisa ser levado. Versículo de número 20, ou é 22, parece, do bode emissário que levou. Por outro lado, esse texto fala não apenas do pecado, ele fala também sobre a presença de Deus. A presença de Deus é alguma coisa que o homem deseja desfrutar, mas ele não pode, porque ele é pecador. Então Deus diz, por causa dos seus pecados agora, ninguém vai entrar mais a todo o tempo na minha presença. Mas Deus não cortou a oportunidade do homem entrar na presença dele. Então Deus deseja dar a presença dele para o ser humano. Só que Deus não pode, ele é santo, 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 e tem que pagar um preço pelo pecado do ser humano. Por isso, o mediador. A explicação e a aplicação. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida agora? A cruz de Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, porque pelo sangue de Cristo nós somos lavados e purificados, e ele levou o nosso fardo sobre ele na cruz do Calvário. Mas ao mesmo tempo, a cruz de Cristo Jesus resolve o problema da presença de Deus, porque por meio da cruz nós temos livre acesso à presença de Deus. Vou separar vocês aí de trás. Amanhã vocês estão separados, alunos maldosos que fazem brincadeira. Amanhã a gente separa vocês. Um vai para o lado de cá e o outro vai para o lado de cá. Um bode expiatório daqui e o outro vai para o sacrifício do lado de cá. Vocês vão ver. Mas aí, mais ou menos assim. Pela cruz de Cristo Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas por causa da cruz de Jesus Cristo, Deus vem habitar em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Faz sentido? Entendeu a diferença? Então, agora eu estou trabalhando o texto bíblico,
Pastor, quantas divisões teve o seu sermão? Eu não sei, eu não prestei atenção, mas eu acho que é mais ou menos aquilo que o texto da Escritura Sagrada está dizendo. O que governa o sermão é o texto bíblico. Essa é uma essência da pregação expositiva. Então, como é que nós vamos chegar nesse texto bíblico para poder explicar o texto bíblico e poder aplicar o texto bíblico corretamente? Por meio de 4 passos que eu recomendo a vocês. Primeiro, familiaridade com o texto da Escritura Sagrada. Deixa eu recomendar a vocês uma coisa aqui. Normalmente, você já deve ter mais ou menos uma ideia do texto que você vai pregar domingo que vem. Eu não sei, eu prego em séries. Então, porque eu prego em séries, eu já sei qual que é a série que eu vou pregar, qual que é o sermão que eu vou pregar no próximo domingo. É mais fácil para mim. Às vezes eu exponho um livro todo da Bíblia, ou às vezes eu pego um tema e eu tento caminhar nesse tema. Nesses últimos dias agora, eu estou pregando nos bilhetes da Bíblia Sagrada. Ou seja, são aqueles livrinhos só de um capítulo, né? Obadias, Filemon, 2 de João, 3 de João, e aí agora vai Judas. É claro que... Então eu estou pregando, eu dei o nome à série de Pequenos Livros, Grandes Verdades. Então é a série que nós estamos pregando lá na igreja. Eu prego agora Judas. Então eu já estou preparando Judas. Primeira coisa que eu tenho que fazer então com a carta de Judas, o que é? Familiaridade. Você já leu a carta de Judas? Aí o que eu faço? Eu leio a carta e eu pego... Você tem hoje a Bíblia online, você tem hoje a Bíblia em MP3. E eu pego e vou ouvir a Bíblia narrada, o texto narrado, várias vezes, até eu me familiarizar com o texto. E digo para você o seguinte, ouvir o texto narrado é muito bom, é muito legal, sabe por quê? Porque quando você lê, você presta atenção em alguns detalhes, mas de acordo com a entonação da voz do cara lá na hora que ele está lendo, você presta atenção em coisas que você não tinha prestado antes. E sabe, quando eu estou fazendo visitas, ou quando eu estou indo para o Mackenzie, ou eu saio da minha casa, eu vou para o Mackenzie, dirigindo, eu estou ouvindo, eu estou utilizando todo o tempo ali, ouvindo, tendo familiaridade com o texto da Escritura Sagrada. Você percebe quando um pregador está familiarizado com o texto e quando ele não está familiarizado com o texto na hora da leitura do texto bíblico. O cara começa a ler mal o texto, começa a tropeçar, e você diz, esse cara não leu esse texto não, gente. Ele deve ter lido algum comentário, preparou o sermão dele lá, e a primeira vez que ele está lendo esse texto é agora. Ele não está familiarizado com esse texto. Você percebe logo, e a igreja também percebe, pode ficar tranquilo. Você percebe e a igreja percebe. Então, familiaridade com o texto bíblico. Depois de você se familiarizar com o texto bíblico, nós vamos caminhar no processo da interpretação. Eu vou trabalhar bastante esse aspecto aqui da interpretação, para você tentar entender na interpretação, pelo menos uma principal coisa. Qual é a ideia central desse texto? Qual que é o assunto principal desse texto? Sobre o que esse escritor estava escrevendo quando ele escreveu isso? Existem várias dicas que eu vou tentar dar para vocês para encontrar a ideia central do texto. Uma delas é observe as repetições no texto bíblico. Quando eu e você queremos enfatizar uma palavra, uma ideia, aliás, no texto que nós estamos escrevendo, nós colocamos itálico, sublinhado ou negrito, correto? Ou então caixa alta. Eu odeio o texto em caixa alta, parece que o cara está brigando comigo, né? Chamando a minha atenção. Mas, quando você quer enfatizar, você faz isso. Na época da Bíblia, eles não tinham Word. Eu sei que você nasceu, já tinha o Word e tudo, mas houve uma época que não existia. Então, na época da Bíblia, eles não tinham esses recursos. Como que eles faziam, então, para enfatizar? Repetição. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os rios se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e aí vai. Deus é nosso refúgio, fortaleza, Deus é nosso refúgio. 3 vezes aparece essa expressão
Deus é o nosso refúgio. Entenda que eles estavam escrevendo ou em papiro ou em pergaminho, e era caro, e não era tão comum quanto você tem. Então eles não repetiam por acaso, eles só repetiam se eles queriam de fato que o leitor entendesse: isso aqui é importante. Muitas vezes a ideia central do texto está na repetição. E onde é que eu vou descobrir isso? No processo da interpretação. Depois do processo da interpretação, eu encontrei a ideia principal. Agora eu vou explicar como que essa ideia é dividida, como que ela é passada nesse texto. Quando eu preguei a terceira carta de João, na terceira carta de João ele fala o tempo inteiro sobre a verdade. Ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, não tenho maior alegria do que essa de saber que os meus filhos andam na verdade. Amado, temos recebido testemunho a teu respeito de que andas na verdade. E aí ele vai dizer: Demétrio é um indivíduo que anda na verdade, a própria verdade dá testemunho dele. 7 vezes aparece na terceira carta de João, que só tem 15 versículos, a palavra verdade. Opa! Então verdade é um conceito central aqui. O que ele faz com a verdade? Ele explica como que 3 pessoas reagem à verdade: Gaio, Diótrefes e Demétrios. Gaio anda na verdade. Diótrefes coloca empecilhos à verdade. Demétrio, a própria verdade dá testemunho dele. A vida dele é uma vida verdadeira. Uau! Coisa interessante. Então eu estou explicando agora para as pessoas. Depois eu vou aplicar. O que isso tem a ver conosco? Uma maneira legal de aplicar, simples, né? Mas boba de aplicar seria: quem é você nessa carta? Gaio, Diótrefes ou Demétrios? Seria uma maneira bem simples, mas meio boba de aplicar. A maneira melhor de aplicar é o seguinte: qual o impacto que a verdade do Evangelho tem tido na sua vida? Como que as pessoas veem você? Como alguém que anda na verdade? Ou como alguém que é um empecilho para a verdade? Agora é diferente. Correto? Então, essas 4 coisas fazem parte da pregação expositiva, desse preparo do seu sermão. Familiaridade com o texto bíblico, a interpretação, a explicação e a aplicação. O que nós vamos mostrar agora para vocês, eu tenho que parar daqui a 5 minutos para deixar vocês fazerem perguntas. Então, eu quero mostrar apenas 2 slides que eu vou tentar caminhar com isso com vocês amanhã. Então amanhã a gente já chega assim com mais tempo e nós vamos pegar essas 2 coisas. Aqui nós temos algumas características de uma boa pregação bíblica, ou de um bom sermão bíblico. Primeiro, ele é cristocêntrico. Aqui uma coisa muito interessante, eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo expressar isso para vocês da seguinte maneira. Se você pregou um sermão que um judeu pode falar amém, seu sermão não foi cristocêntrico. Você não pregou o Evangelho. Existem muitos sermões legalistas nos nossos púlpitos. Eles não são cristocêntricos. São legalistas. Faça como Moisés. Viva como Davi. Tem um negócio no seminário, não sei se tem aqui, se tiver, vocês reconsiderem esse treco, gente. Tem um treco chamado sermão biográfico. Para com esse treco. Esse negócio não ajuda ninguém, não. Porque ele começa a colocar a biografia de alguns homens da Bíblia Sagrada como modelo, padrão para nós. Quando você lê o livro, a carta a Hebreus, você vai observar o seguinte: existia alguém que era superior a Moisés na casa de Deus. Existia alguém que era superior a Josué, porque ele realmente nos conduz ao descanso verdadeiro. Existia alguém que era superior ao sumo sacerdote, existia alguém que era superior ao tabernáculo, existia alguém que era superior às leis, alguém que era superior aos anjos, e tudo conduz para Jesus. Hebreus é um sermão cristocêntrico. Fantástico. Então, primeira coisa, se você pregar um sermão que um judeu falar amém, que ele concordar com você,
pode duvidar do teu sermão, ele não foi um sermão cristocêntrico. Segunda coisa, qual que é a importância de você trazer Cristo para o sermão? Porque até você chegar a Cristo Jesus, o seu sermão só foi uma palestra. Só uma palestra. Qual que é a diferença entre a lição da escola dominical e o sermão pregado no púlpito? A lição da escola dominical é uma palestra. Eu dou uma palestra sobre os 10 mandamentos, eu dou uma palestra sobre o Antigo Testamento, eu dou uma palestra sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, eu dou uma palestra sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas o sermão é aquele momento que você traz Cristo para o coração da pessoa. Vocês prestaram atenção em Levítico 16? Por que eu não parei em Arão, matando um bode e mandando o outro para o deserto? Por que eu tive que mostrar onde essas coisas se cumpriram? Na cruz de Cristo Jesus. E quando você recebe isso, você diz, amém. Louvado seja o Senhor Deus. Primeiro, a característica da pregação bíblica, ela é cristocêntrica. Por que ela é cristocêntrica? Porque Jesus diz que tudo daria testemunho dele. As Escrituras testificam de mim. Tudo isso foi escrito a meu respeito. Ela é cristocêntrica. Segundo, ela é comprometida com a história da redenção. Você conhece um desenrolar da Escritura Sagrada. Se você não conhecer bem da sua teologia bíblica, se você não conhecer bem da história da redenção, e como ela aponta para Cristo Jesus, você não conseguirá pregar expositivamente, de uma forma eficaz. Você vai ter que saber, por exemplo, por que a lei está lá? A lei está ali porque ela aponta para Cristo Jesus. Por que o livro de Juízes está ali? Aquele livro de Juízes, a palavra Juízes significa salvador. Por que aqueles homens que eram os salvadores de Israel, eles eram, parece que pior do que a gente? Sansão, aquele mulherengo, Jefité, aquele camarada precipitado. E aí você começa a observar, por que eles estão lá? Porque é como a Escritura Sagrada estivesse dizendo, resta ainda um verdadeiro juiz. Por que o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele? Porque resta ainda para nós um sumo sacerdote. Tudo isso aponta para Cristo Jesus, e isso é a história da redenção. Depois ela está comprometida com a exposição, a explicação da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus. Eu vou tentar trabalhar com vocês esse aspecto, essa diferença, porque só explicar a Bíblia não é pregação expositiva. Você precisa aplicar a Bíblia. J.I. Packer, aquele teólogo, ele diz assim, se eles não aplicarem a Escritura Sagrada, isso não foi um sermão. Existe muito pregador preguiçoso, que ele faz a exegese correta, ele explica corretamente, e depois ele termina o sermão assim, e que o Espírito Santo aplique aos vossos corações a palavra de Deus. Tá legal, o Espírito vai aplicar, mas me dá algumas dicas aí, ô xará. Diga o que isso significa para mim, como um marido, como um pai, como um trabalhador. Me diga o que isso significa para mim como uma esposa, como uma filha, como uma mãe, como um jovem. Primeiro livro escrito pelos puritanos sobre pregação, foi um título do livro era A Arte de Profetizar. A ideia de profetizar, a ideia de pregar a palavra. Metade do livro falava como explicar o texto bíblico, a outra metade do livro dizia como aplicar o texto bíblico. E ele dizia, você pode aplicar de acordo com a faixa etária, você pode aplicar de acordo com a educação da sua congregação, você pode aplicar, e assim por diante. Mas ele dizia, aplique, dê instruções para a igreja, diga como que diferença isso faz amanhã, segunda-feira, terça-feira, e assim por diante. Eu vou ter que parar por aqui, porque eu queria levar vocês nesse gráfico. Amanhã eu vou trabalhar com vocês esse gráfico aqui. Qual que é o processo de fazer a pregação expositiva e a pregação bíblica? Como é que nós podemos pegar, de fato, não é, do texto da Escritura Sagrada, interpretar esse texto de acordo com os ouvintes originais, refletir sobre esse texto à luz da cruz, e trazer esse texto para aqui e agora. E como é que às vezes nós cometemos erros quando nós tentamos encurtar aqui esse processo? Amanhã nós trabalharemos nisso. O nosso tempo acabou e eu preciso saber se tem alguma pergunta. É que os irmãos me disseram que
ir no tempo direitinho, senão eles não me levam para o hotel depois e nem me dão comida aqui em Ji-Paraná. Não falou nada disso, não. Tá bom, então se houver alguma pergunta e eu puder responder, tranquilo. Se eu não conseguir responder, nós temos outros 2 doutores aqui que eles respondam. Tem um diácono da igreja, vai servir aqui. Você levanta a mão, ele leva o microfone a você. Obrigado, meu irmão. Irmãos, fica com medo do diácono, não, pode levantar a mão. Ele é legal, gente boa. Tem alguma pergunta? Caracas. Olha lá, um homem de Deus, sério de Deus, só para a gente não ficar sem graça, ele pegou e levantou a mão para fazer uma pergunta. Como o senhor define o método de pregação de Jesus e de Paulo? É complicado, não dou conta de definir, não. Eu creio que dá para nós definir o método de pregação de Jesus é muito complicado. Dá para você observar algumas características. Primeiro, você observa na pregação do Senhor Jesus. Bom, né, vamos aqui ver uma coisa bem séria nesse sentido. Jesus é a própria encarnação de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Então, falar de um método de pregação de Jesus Cristo é muito diferente de você falar da maneira como os apóstolos pregavam nesse aspecto. Porque ele é aquele que podia dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito. Quando ele estava dizendo ouviste o que foi dito, dizendo, vocês se lembram como que os fariseus ensinaram para vocês? Eu, porém, vos digo. E aí ele dava a verdadeira interpretação do texto da Escritura Sagrada. Mas entenda, ele está trabalhando com o texto da Escritura Sagrada. Ele é aquele que quando ele prega, ele fala acerca dele, ele diz o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de mim. Então ele está trazendo o testemunho da Escritura Sagrada, mostrando como que a Escritura apontava para ele ali. Ele é aquele que fala por meio de parábolas, esclarecendo como que era o reino de Deus, que os profetas haviam pregado sobre o reino de Deus, mas as pessoas não haviam entendido. Então, na pregação do Senhor Jesus, ele está sempre explicando a Escritura Sagrada, mas a maneira dele aplicar é para ele, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele a palavra encarnada. Então, nesse aspecto, é diferente, é como se ele estivesse dizendo, olha, você lembra daquele que foi dito assim, 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 assim? Sou eu. Vou dar um exemplo para vocês. Gênesis capítulo 28. O que aconteceu em Gênesis capítulo 28? Só 10 de cada vez, falando rapidamente para a gente. O sonho que Jacó teve na cidade de Betel. Jacó dormiu naquela pedra, e teve uma pedra por travesseiro, e ele sonhou com uma escada, que ela ligava o céu à terra, e anjos de Deus subindo e descendo por meio daquela escada, correto? João capítulo 1, Evangelho de João. Jesus recebe um homem chamado Natanael. Aquele Natanael que era um dos camaradas mais arrogantes da Bíblia Sagrada, e você nem percebe nisso. Porque quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus diz assim, eis aí um israelita em quem não há dolo. E sabe o que Natanael diz? De onde o senhor me conhece? Isso é muito orgulho, gente. Verdade, tem uns textos da Bíblia que dá para você ler e você começa a rir. É como se Natanael estivesse dizendo assim, sou eu. Eu sou o cara. É mais ou menos isso. De onde o senhor me conhece? E Jesus diz assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava sentado debaixo de uma figueira. Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele diz, por que eu te disse que eu te vi debaixo de uma figueira, você acredita?
Maior, eu te digo, em verdade te digo, maiores coisas do que essa verás. E olha o que Jesus diz: verás os céus abertos, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cadê a escada? Era como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a escada que liga o céu à terra. Eu sou a porta do céu. Aquilo que Jacó viu em Gênesis 28, era eu. Ou então, outro texto bíblico. Jesus está lá discutindo com os fariseus, e aí eles falam assim: Abraão, o senhor não é filho de Abraão, e tal. Jesus diz assim: antes que Abraão, como é que é? Antes eu sou. Mas você não tem nem 50 anos ainda, e você já viu Abraão? E Jesus faz referência ao sacrifício de Isaac ali e Abraão. O que aconteceu lá no sacrifício? Abraão está indo, ele e Isaac. O único diálogo que a Bíblia narra entre Isaac e o pai dele é Isaac falando assim: meu pai, aqui está o fogo e aqui está a lenha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Se eu fosse Abraão, eu dava um cascudo em Isaac naquela hora, porque já devia estar assim, né, meio engasgado de saber que tinha que sacrificar o filho. O moleque faz uma pergunta daquela, e Abraão responde: diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E quando ele chega lá, quando ele vai imolar o menino, há uma voz do céu e diz: Abraão, não faças mal ao menino, agora eu sei que temes a Deus. E Abraão dá uma olhada, tem um cordeiro ali. Ele pega o cordeiro, coloca lá e sacrifica o cordeiro. Jesus faz a referência àquilo, e ele está dizendo: aquilo sou eu, aquilo lá sou eu. Então, como que Jesus pregava? Ele pregava explicando a Escritura Sagrada, mas aplicando a si mesmo. Mas vamos observar como que os apóstolos pregavam. Você pega o apóstolo Pedro e você pega o apóstolo Paulo. Como que eles pregavam no livro de Atos? Capítulo de número 2 de Atos, sermão do Pentecostes. Pedro cita a profecia de Joel para dizer o que estava acontecendo ali, dizer que aquilo era resultado da exaltação de Jesus Cristo. Aí ele usa o Salmo de número 2 para dizer que aquilo se referia a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele usa o Salmo de número 110, da mesma maneira, tudo apontando para Cristo Jesus. O que ele está fazendo aqui? Ele pegou um evento atual, explicou esse evento atual à luz da Escritura Sagrada e apontou para Cristo Jesus. Interessante esse aspecto. Da mesma maneira, você vai observar o apóstolo Paulo fazendo isso. Eles trazem das Escrituras Sagradas, pega Gálatas, né, as cartas de Paulo, dá uma olhada nas cartas de Paulo. Eles pegam as Escrituras Sagradas, eles explicam as Escrituras Sagradas e eles apontam as Escrituras Sagradas. Pastor, mas ele não pegou um texto bíblico só. Aqui é onde muitas vezes nós equivocamos em termos da pregação expositiva. Tem pessoas que acham que pregação expositiva é você ter um texto apenas. Eu não falei isso em momento algum. Pregação expositiva é você expor as Escrituras e você aplicar as Escrituras. Se você puder fazer isso em um texto só, ótimo, excelente. Mas nem todos os pregadores expositivos fizeram isso a partir de um texto só. Nem todos. Charles Spurgeon não fazia a partir de um texto só. Os próprios apóstolos não faziam a partir de um texto só. Então, se eu pudesse mostrar para vocês algumas características da pregação de Jesus e dos apóstolos, eu dizia que essas duas características estavam presentes: explicação e aplicação. Dessa maneira. Não sei se respondi bem ao irmão lá. Obrigado, querido.